Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? 2022 entra definitivamente para a história como o ano em que começou a Terceira Guerra Mundial, porque a partir do momento em que é anunciada na Cúpula de Madrid, entre os dias 29 e 30 de junho, uma renovada corrida armamentista por controle de territórios na Ucrânia, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, coração do capitalismo clássico ocidental, o modo de produção capitalista ocidental, parece que volta às suas origens atlânticas, as Américas aí incluídas, e forma-se então, junto com a Europa, um bloco como não se via desde a Guerra Fria. Parece, mas não é a mesma coisa. Professor, por que parece, mas não é a mesma coisa? As dependências tecnológicas, energéticas e alimentares envolvidas no nível de desenvolvimento já alcançado pela Ucrânia e pela própria Europa, inclusive a sua dependência com relação à energia que é produzida na Rússia, tudo isso revela um tabuleiro geopolítico muito mais complexo que o da Guerra Fria. No entanto, a solução pela força, uma fronteira, uma cortina de ferro que muita gente acreditava ia ser atravessada por bits, bytes e outros ícones digitais, parece que definitivamente o mundo retorna para um estado de beligerância e pouca inteligência. Apesar da moda da inteligência artificial, a inteligência coletiva parece que está saindo por baixo. A ideia de que nós de fato vivemos num planeta com interdependências energéticas, alimentares e telecomunicacionais, parece que tudo isso, que são fatos tão evidentes quanto o caráter redondo do planeta Terra, tudo isso parece que entra num grande negacionismo, a negação da própria tecnologia naquilo que ela tem de melhor para fortalecer os aspectos de surveillance, de monitoramento, de controle, de guerra cibernética, que aliás aumentou consideravelmente junto com a guerra física, essa feita de drones, bombas, canhões e civis morrendo também, se deslocando, milhões de pessoas se deslocando para a Europa, para essa fronteira ainda e sempre instável entre o leste europeu e a Ásia, e a Europa e esse pacto atlântico por outro. Essas questões que a guerra já não tinha resolvido, e depois, pelo menos meio século de diplomacia, também não resolveram. Perto do impasse mundial, as ameaças regionais à democracia, à própria ciência e tecnologia, a educação, a cultura, enfim, tudo aquilo que de certa forma é o legado de uma aposta na paz, de um investimento do conhecimento humano no aprimoramento da sociedade por meios pacíficos, tudo isso parece jogado no lixo da história, com a volta do armamentismo e de uma guerra quente, e agora, além de tudo, cibernética. A gente volta semana que vem comentando as tendências em economia política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco hoje. Ela nos fala sobre um dos juízes americanos que votou contra a legalidade do aborto, já foi acusado várias vezes de tentativa de estupro. Ouvinte da Rádio USP, a decisão da Suprema Corte Americana de revogar o direito ao aborto, tirando das mulheres a proteção constitucional sobre o destino de seus corpos e cancelando o marco progressista de 1973, o caso Roe versus Wade, foi mais do que um retrocesso. Criticado pelo próprio presidente Biden e ainda mais pela vice Kamala Harris, essa deplorável decisão
sobre uma questão de saúde pública provavelmente será aplicada em cerca de metade dos estados norte-americanos, que vão criminalizar o que era um direito. Isso não vai acabar com os abortos, ao contrário, levará muitas mulheres a recorrer a procedimentos clandestinos e arriscados. Como de hábito, as mais penalizadas serão as mulheres pobres, sem condições financeiras para viajar para aqueles estados que vão manter o direito conquistado em Roe versus Wade. Alito, o mais retrógrado dos juízes, posicionou-se até contra essa possibilidade. Venceram os conservadores por 6 votos contra os 3 votos dissidentes da ala liberal, dos juízes Stephen Breyer, Sônia Sotomayor e Elena Kagan. Venceu a mentalidade anti-aborto, anti-gays, contra pesquisas de célula-tronco. Kavanaugh votou com a maioria. Mas há um detalhe na sua biografia que faz desse retrocesso algo mais ofensivo e hipócrita, para além do seu teor anti-liberdades civis. Em 2018, quando da indicação de Brett Kavanaugh para a Suprema Corte, ele foi acusado de assédio sexual e tentativa de estupro por 3 mulheres. Uma delas era a professora universitária Christine Blasey Ford, da Faculdade de Medicina de Stanford. Christine depôs no Comitê do Senado norte-americano e Trump acionou o FBI, mas a professora se antecipou e voluntariamente se submeteu ao polígrafo. O Washington Post publicou fartamente a história, frisando a coerência do convincente relato da professora, citando uma passagem na qual ela relembrava como se sentira aos 15 anos ao escapar do estupro do juiz. Abre aspas. O que ficou gravado em minha memória foram as risadas de Kavanaugh e seu amigo Judge, os dois bêbados, enquanto ele tapava minha boca e eu parei de respirar. Tive medo de morrer, declarou a doutora Christine. Fica então a pergunta: como se permite a um suspeito predador sexual decidir sobre algo tão sério como a legalidade do aborto? Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Nos últimos anos, temos observado uma maior preocupação da comunidade científica em tornar públicos dados de pesquisa. E a pandemia da Covid-19 mostrou essa importância, acelerando a busca por resultados científicos. Mas, para isso, é necessária uma gestão adequada desses dados. Professor Santiago, essa preocupação vale para a ciência do esporte? Olá, ouvintes da Rádio USP. Nesta coluna vamos falar então sobre esse novo universo, ou não tão novo, mas agora necessário universo da ciência de dados, que também afeta a parte da ciência do esporte. E há boas práticas de pesquisa ou de uso desses dados científicos também é verdadeira para quando se faz pesquisas em ciência do esporte. Tanto é que algumas agências de fomento, que são públicas, como a FAPESP, o CNPq, a própria CAPES e algumas outras fundações de pesquisas regionais, exigem atualmente que os dados sejam disponibilizados de forma aberta ou em repositórios abertos para que as pessoas tenham acesso, principalmente para poder
como se fosse uma espécie de auditoria ou para pessoas que queiram testar esses dados que foram oriundos de recurso público. Já é comum essas agências de fomentos pedirem que seja disponibilizado o trabalho científico gerado do auxílio que foi dado de forma pública. Então, os trabalhos científicos, os artigos propriamente ditos, no formato digital ou em papel, estão disponíveis em repositórios para acesso livre. Acontece que os dados, até então, para pesquisas em ciência do esporte ou para qualquer outra área, geralmente eles ficavam fechados de propriedade dos laboratórios e das universidades. Agora, eles estão indo para repositórios de dados científicos, existem vários, e até tem alguns norteadores aqui, que a FAPESP e a própria USP estabelece, que estão na descrição, para como gerir esses dados e disponibilizá-los. Então, a partir de agora, será muito comum observar pesquisas que utilizaram repositórios de dados abertos, mas também que os pesquisadores se preocupem numa forma de armazenar os seus dados e de disponibilizá-los para as próprias agências de fomentos ou para a sociedade quando forem solicitados. Então, toda essa parte de cloud computer, de computação nas nuvens, né, que é necessária para a gente guardar vídeos, por exemplo, de YouTube ou repositórios de Drive que guardamos nossos arquivos, que os pesquisadores também comecem em seus projetos ter a preocupação de fazer a aquisição de disco rígido, ter um poder computacional para armazenar os seus dados e deixá-los transparentes e disponíveis sempre que solicitados. Então, na ciência do esporte, novas pesquisas podem se beneficiar do acesso público? Não só é plausível, como isso já ocorre. Existem muitas pesquisas que estão disponíveis com repositórios abertos, seja do próprio Drive da Google, o OneDrive da Microsoft. Algumas pessoas colocam até mesmo dados em repositórios com código junto para a parte científica, como o GitHub. Cada vez mais, essas pessoas também têm acesso ao repositório de dados dos laboratórios. Então, não é muito incomum hoje o laboratório ter um servidor, um computador que tem os dados e que estão disponíveis ali, às vezes de forma fechada, que tem uma senha ou algum tipo de restrição de acesso para não ser invadida a máquina, mas ele está lá disponível para os órgãos de interesse e para a sociedade, caso solicitado para o pesquisador ou para o laboratório. Pesquisas que utilizem desses dados vão existir, mas uma coisa é o dado ser aberto, disponível, público, e a outra coisa é você poder utilizar esses dados de pesquisas que estão relacionados aí à parte de ciência do esporte para novas publicações. Então existem dados até sensíveis, como por exemplo imagens de vídeos que vão aparecer patrocinadores, aparecem atletas que têm direito de imagem, então a gente não pode confundir futuramente que são dados brutos, que são dados numéricos gerados desse tipo de pesquisa, com dados brutos que são, por exemplo, de imagens como fotos, áudios e assim por diante. Nós discutimos alguma coisa desse tipo em uma coluna sobre até onde a ciência do esporte foi longe demais, vazando algumas coisas de dados de privacidade de atletas. Então é isso, vamos esperar aí esse mundo de dados abertos na ciência do esporte também. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. O assunto da coluna de hoje é a situação favorável da condição financeira da Prefeitura de São Paulo. Como o saldo positivo das contas públicas poderia melhorar a qualidade de vida na cidade? Se a qualidade de vida de uma cidade fosse medida pela quantidade de recursos que ela tem aplicado nos bancos, São Paulo estaria vivendo o melhor momento dos seus últimos 25 anos. No entanto, não é isso que a gente vê nas ruas da cidade, povoada de população em situação de rua, com graves problemas de habitação, com dificuldades na mobilidade da cidade.
No entanto, São Paulo tem hoje, segundo o seu próprio balanço patrimonial do mês de maio, 31,5 bilhões de reais de saldo das suas contas, sendo que até o final do ano ela tem comprometido com empenhos alguma coisa em torno de 20 bilhões. Portanto, a cidade vive um momento muito favorável do ponto de vista financeiro. Ademais, a Lei de Diretrizes Básicas, que está nesse momento tramitando na Câmara de Vereadores, mostra um orçamento projetado para o ano que vem em torno de 90 bilhões de reais, um recorde da história da cidade. Essa situação de tão favorável condição financeira, em tese, é muito positiva. Ela foi obtida principalmente a partir de 2016, quando o ex-prefeito Fernando Haddad conseguiu renegociar a dívida, reduzindo retroativamente a taxa de juros, e a dívida municipal se reduziu de 74 bilhões de reais para 27 bilhões. Essa dívida foi contraída na época principalmente do ex-prefeito Paulo Maluf, entre 1993 e 1996, quando ele realizou um amplo conjunto de obras viárias superfaturadas, comprometendo o orçamento municipal e se endividando o município de maneira extremamente grave, extremamente alta. Em função dessa situação, a prefeitura teve que, ao longo dos últimos 20 anos, pagar cerca de 3% da sua dívida, 3% do seu orçamento como serviço da dívida. Isso comprometeu a capacidade de investimento da prefeitura durante todo esse período, o que fez com que a cidade fosse acumulando problemas urbanos, sociais, das mais diferentes naturezas. Agora, nós tivemos também nos últimos 4 anos uma série de ações do governo do Estado discutíveis pelas consequências que traz para a cidade, de concessão de equipamentos municipais, como parques, como o próprio estado do Pacaembu, como as ruas da cidade, concedendo para a Zona Azul para o setor privado e recebendo outorgas pela entrega desse serviço para o setor privado, o que também favoreceu o caixa da prefeitura. Em função disso tudo, nós temos essa condição financeira favorável que precisa ser utilizada da maneira mais adequada possível. Quando se tem muito dinheiro em caixa, o grande risco que existe é de se usar mal os recursos. É por isso que a Prefeitura de São Paulo deveria, nesse momento, abrir um amplo processo de debate baseado na metodologia do orçamento participativo, ouvindo a sociedade, para criar um grande programa de desenvolvimento urbano da cidade, de modo a que a gente pudesse mudar o perfil da cidade na direção daquilo que o plano diretor define. Por exemplo, revertendo a enorme dependência que a cidade tem do transporte individual, portanto melhorando o transporte coletivo, garantindo que as pessoas optem pelo transporte coletivo, optem pela mobilidade ativa, melhorar as calçadas, melhorar a infraestrutura e também fazer um grande investimento na área da habitação, principalmente habitação bem localizada nas áreas mais consolidadas da cidade, nas áreas mais centrais, de modo que pudesse se reduzir a necessidade de mobilidade da cidade. Em suma, nós temos aí várias possibilidades de aplicar esse saldo que se obteve graças à recuperação da capacidade financeira da prefeitura. Mas para isso, nós precisamos debater, a sociedade precisa debater e, junto com a prefeitura, definir um projeto coletivo para que a cidade de São Paulo saia dessa situação de degradação urbana que nós estamos vivendo. Eu, Tabita Said, conversei com o professor Nabil Bonduque para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduque. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A yoga e o exercício físico possuem objetivos e propostas diferentes, mas ambos podem ser praticados conjuntamente. O exercício físico foca mais no desenvolvimento de aptidões físicas e a yoga, com seus movimentos coordenados e exercícios de respiração, proporciona ganhos psicológicos e mentais. Vamos ouvir mais sobre esse assunto? Olá, ouvintes.
Comentamos muito em nossas colunas que um dos aspectos principais para praticarmos a atividade física e principalmente por um longo período de tempo é escolher uma atividade física que nos dê prazer em praticá-la. Muitas pessoas perguntam se a prática da yoga pode ser considerada uma atividade física. Se considerarmos que qualquer movimento corporal é atividade física, sim, a prática da yoga pode ser considerada. Mas, para o professor de yoga do CPUSP, que é o Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, professor Danilo, não é bem assim. Segundo ele, a yoga não é um estilo de exercício indiano, mas sim uma filosofia bastante complexa que utiliza o corpo como forma de acalmar a mente. Apesar disso, os objetivos da yoga são bastante diferentes dos objetivos do exercício físico ocidental. Ainda comenta o professor comparando o exercício físico que, se praticados ininterruptamente, levam à fadiga. No caso da yoga, as asanas, que são movimentos posturais e de relaxamento, que também, se forem praticados ininterruptamente, levam à letargia, pois relaxam demais. Então, podemos afirmar que os objetivos do yoga são os mais sutis e relacionados ao domínio psicológico, utilizando os alongamentos e esquemas corporais como meio para atingir esse fim. Agora, os benefícios físicos são brindes, ou seja, secundários. Nos exercícios, o objetivo é o desenvolvimento de capacidades e habilidades físicas, e os benefícios mentais e psicológicos é que são os brindes. Práticas de yoga que visem o condicionamento físico e a queima de calorias são, por nós, segundo o professor Danilo, mais tradicionalistas, considerados exercícios e não yoga. Termina o professor. Mas há adeptos do Power Yoga, que tem por objetivo promover um forte trabalho muscular e aeróbio, sem deixar de lado a concentração e respiração, muito exercitados no yoga, nas suas modalidades mais tradicionais, que se aproxima muito mais da definição do exercício do que a prática do yoga. Nesse ponto, concordo com o professor Danilo. Professor, quem pratica yoga está tendo benefícios físicos e qualidade de vida? Sim, apesar que, do ponto de vista filosófico, a prática da yoga e a prática da atividade física serem diferentes, ambas têm um objetivo comum, que é o bem-estar. Mas, como bem falou o professor Danilo, não se deve procurar a yoga para a melhora do desempenho de habilidades e capacidades físicas. Talvez o mais interessante é a prática das duas atividades, onde uma pode complementar a outra, e sempre com o objetivo de atingir o bem-estar físico e mental. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bem, Márcio, hoje eu vou falar sobre Gilberto Gil, claro, né? E como ser diferente. No momento em que Gil completa 80 anos e é uma ocasião para uma celebração desse que é certamente um dos maiores artistas do Brasil de todos os tempos, né? Gilberto Gil é impressionante, de uma obra que é de uma generosidade, de uma abrangência, de uma profundidade incríveis, porque Gil é capaz de ser ao mesmo tempo um artista profundamente cortante na área rítmica, né? Na questão que vem das matrizes africanas, justamente no violão absurdo que ele toca, né, na ginga do canto, na extensão vocal, que hoje já está mais prejudicada, mas que marca o estilo dele, explorando muito o baião, o afoxé, esses ritmos afro-brasileiros
e também um compositor extremamente incrível das canções reflexivas, das canções existenciais, dos labirintos do ser, do Oriente, do aqui e agora, desse mergulhar num tempo presente, num lugar da plenitude, né, do tempo rei, da água que bate na pedra e de tudo que se transforma porque permanece como é. Então, esse fluxo do tempo balançado por uma rítmica muito intensa fazem de Gil uma figura única, né? Não há nem tempo para falar aqui do papel político dele, como ministro, que foi uma coisa incrível também, mas dizer desse lugar do artista que foi um dos grandes artífices do tropicalismo no final dos anos 60. Caetano Veloso conta sempre da importância de quando Gil voltou do Recife, muito impressionado com a banda de pífanos do Caruaru, com aqueles ritmos do Nordeste, da zabumba, dos sopros, e logo pensou que era preciso fazer uma espécie de síntese, como se fosse possível uma síntese, mas um encontro, uma mescla, um diálogo entre isso, Pífanos do Caruaru, e os Beatles, né? E logo depois Jimi Hendrix, né, que o Gil tanto admirou, sendo que a música de Gil vinha de Luiz Gonzaga, né, da sanfona, do baião, e depois de Caymmi, né, dessas matrizes baianas do sertão e da praia, que de repente se reorientaram para o hemisfério norte, para a Ilha do Norte, né, Inglaterra, onde eles ficaram exilados. Mas os Beatles, Jimi Hendrix, americano, e toda a pujança do rock do mundo que vigorava com força nos anos 60, né? Então o tropicalismo fez essa leitura e jogou, né, o ambiente cultural brasileiro para esse lado, né? E devemos a isso, a eles, esse movimento tão fundamental até hoje. E como se isso fosse pouco, no final dos anos 70, ou na segunda metade dos anos 70, Gil foi fazer um mergulho profundo nas raízes africanas, né? Foi em 77 para a Nigéria, para o Festac, para o Encontro de Cultura Africana, e de lá voltou com um poder muito forte de influência e de capacidade de olhar, de leitura, que gerou Refavela, né? Que é ao mesmo tempo um olhar sobre as favelas brasileiras, né, sobre essa realidade distinta do conjunto habitacional do BNH e a força da África no Brasil e no mundo. E que levou também a ressuscitar o bloco de afoxé Filhos de Gandhi, que àquela altura, nos anos 70, estava quase extinto. Então, o papel de Gilberto Gil, com seus 80 anos, é crucial e luminoso, e devemos agradecer muito a existência dele entre nós. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.